Olá, professor. Eu sou o Klaus e vou estar apresentando a primeira questão do nosso trabalho. Então, uma equipe de engenharia pediu para a gente elaborar uma estrutura de ponte, né, com pelo menos 60 elos. Então, a gente inicia a questão partindo para a equação da mobilidade. A gente quer encontrar uma mobilidade igual a zero. A gente sabe que está no plano, então tem esse grau de liberdade igual a 3 e um mínimo de 60 elos. A gente encontra um número de 88,5 juntas, substituindo. A gente não pode usar meia junta, então a gente vai para 89. Só que colocando na equação, a gente encontra que com 89 já não seria mais 60 elos o mínimo, né? Seria 61. E daí a gente fazendo outra substituição, a gente encontra que para 61 o ideal seriam 90 juntas, né? Devido muito à maneira de montar a estrutura. Então, sabemos que o valor final seria com 61 elos e 90 juntas. Montamos isso no GeoGebra, na seguinte estrutura. Esse formato foi muito devido à ponte ferro que nós temos em Blumenau, e por saber que esse formato de treliça, né, de estrutura, com triângulos, eu acho que acredito que seria triângulos reforçados, fornece uma boa estrutura para a ponte. E aqui a gente tem a prova que a mobilidade do sistema, com 61 elos e 90 juntas, é igual a zero. Agora, partindo então para a segunda questão, a gente tem dois manipuladores, né? Então seria o primeiro, né, que nós vamos abordar aqui é o manipulador serial, esse daqui, com K elos. Olhando o formato dele, a gente também pode deduzir que o número de juntas vai ser igual a k menos 1, por causa da forma como ele fica sempre em série, né? E aí cada vez que a gente adiciona um, a gente adiciona uma junta aqui. Então, a gente monta a equação da mobilidade, né, para início, e a gente pode substituir aqui o número de juntas por k menos 1, né, devido a essa estrutura. Substituindo isso aqui dentro, a gente vai encontrar uma mobilidade igual a k menos 1. Isso quer dizer que a mobilidade do sistema vai ser igual ao número de elos, menos 1, ou igual ao número de juntas. Aí o manipulador NRRR é esse segundo aqui. Então ele tem duas bases fixas, tá? A gente vai ver aqui, e um número n de pernas. Então a gente pode partir daqui assim, ó, o número de elos no nosso sistema vai ser 2 vezes n, que é cada perna adiciona 2, mais o número de 2 fixo. O número de juntas vai ser dependente do número de pernas diretamente, então cada perna tem 3 juntas, então a gente tem 3 vezes n. A gente está no plano ainda, então a gente utiliza a mobilidade igual a 3, a mobilidade do sistema, né? Então a gente quer encontrar a mobilidade do nosso mecanismo. A gente substitui os valores que a gente definiu aqui em cima, baseados em n. Eles acabam se cortando e a gente encontra a mobilidade igual a 3 nessa questão. Então, independente do número n de pernas, a mobilidade do sistema permanece sendo 3. Olá, professor. Eu sou Cecília. Eu vou falar agora sobre a questão 3, no qual a gente precisava discutir sobre sistemas com mobilidade negativa. Eu usei o livro Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, do Norton, e nele a gente tem que estruturas com GDL negativo são chamadas de pré-carregadas. Então, não tem movimento e suas peças, elas apresentam uma tensão, né? Então, aqui a gente traz um exemplo de um mecanismo, por exemplo, com dois elos e duas juntas, e para que ele não tivesse um tensionamento, precisava que a distância entre os dois elos fosse exatamente a mesma. Porém, como na prática sempre tem algum erro de fabricação, de rebarba, essas peças não seriam perfeitas, né? E teriam um tensionamento. Então, ela é comum de se ver em pontes e prédios onde não é usado juntas pinadas. Portanto, não faz muito sentido construir um mecanismo com mobilidade negativa, porque ele não é um mecanismo, mas sim uma estrutura estática, hiperestática. Então, não tem nenhum movimento possível sem que haja a deformação da peça. Então, na questão 4, a gente precisava calcular a mobilidade, o número de circuitos e a localização dos atuadores desses quatro circuitos aqui dessa figura. Então, para essa questão, a gente considerou, para o cálculo da mobilidade, que todas as juntas tinham conectividade igual a 1, por isso a gente substituiu a somatória dos possíveis movimentos das juntas pelo número de juntas apenas. Então, a fórmula de número de circuitos independentes. E à esquerda também a gente vai ter representação estrutural e à direita para o grafos. Além de que os círculos vermelhos vão destacar a potencial localização para os atuadores. Eu vou usar então a letra A como exemplo e depois eu vou mostrar apenas a resposta das outras três. Bom, então na A a gente vai ter aqui como todas são planares, a gente teve 3 graus de liberdade em todas. Neste, a gente tem 8 elos e 9 juntas. Então, calculando, a gente encontra uma mobilidade igual a 3. O que a gente vai perceber é que em todas deu uma mobilidade igual a 3, independente do número de elos. E a gente encontrou dois circuitos independentes aqui. Então, em vermelho estariam os possíveis atuadores. Como eu disse, mobilidade igual a 3. E também aumentou de 1 em 1 o número de circuitos independentes. Certo? Aqui é a figura da letra B. Na letra C, também mobilidade igual a 3 e número de circuitos igual a 4. Esta é a figura da 4. E, por fim, a letra D, com mobilidade igual a 3 e 5 circuitos independentes.
Boa tarde, professor. Boa tarde, grupo. Meu nome é Gabriel Vilela e eu vim apresentar a questão 5 do trabalho e a questão 8. Bom, vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui? Como que a gente vai calcular essa mobilidade? Bom, a gente vai usar aquela formulinha padrão do Glover-Kutzbach, né, que m igual a lambda vezes n menos j menos 1 mais o somatório de FI, onde m é a mobilidade, o lambda é o grau de liberdade do espaço de trabalho onde está inserido o mecanismo, o n é o número de elos, o j é o número de juntas e o FI é o número de movimentos relativos admitidos pela junta I. Só que, se a gente analisar o tripteron friamente aqui, a gente consegue ver que ele tem dois tipos de juntas. Juntas de revolução e juntas prismáticas. Juntas essas que têm apenas um grau de liberdade, tanto a junta prismática quanto as juntas de revolução. E no cálculo da mobilidade, a gente consegue substituir esse somatório de FI pelo número de juntas, quando as juntas são todas de grau 1, onde o FI é igual a 1. Porque aí seria 1 grau de liberdade, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, e aí daria o número de juntas, exatamente o número de juntas. Então a gente pode substituir esse somatório de FI por J. E aí a gente fica com essa equação aqui. E aí a gente consegue calcular a mobilidade. E aí a gente, analisando aqui a estrutura do mecanismo, a gente tem que o lambda é igual a 6, porque ele está no espaço tridimensional, o n é igual a 11 e o j é igual a 12, sendo 9 juntas de revolução, né, todas essas daqui, e 3 juntas prismáticas, essas daqui. E aí a gente consegue calcular. E no fim a gente consegue ver que o m é igual a 0. Mas poxa, se o m é igual a 0, então esse meu sistema não tem mobilidade? Errado. Ele tem. Só que o tripteron ele é um mecanismo que se enquadra como um mecanismo excessivamente restrito. Que quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem mais grau de liberdade do que o previsto pela fórmula da mobilidade de Glover-Kutzbach. Por quê? Porque essa fórmula ela não leva em consideração a geometria única das ligações presentes nesse tipo de mecanismo. Só que, quando a gente vai analisar os movimentos possíveis da plataforma móvel em função dessa plataforma fixa, a gente consegue ver que, apesar da equação de Glover-Kutzbach resultar numa mobilidade igual a zero, o tripteron ele é interpretado como um mecanismo com 3 graus de liberdade, porque a estrutura dele ele tem 3 cadeias cinemáticas conectadas em paralelo, consistindo de um atuador linear, né, uma junta P prismática ativa, em série com 3 juntas R de rotação. E aí, assim, a gente analisando, a gente consegue ver, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Então, analisando aqui, a gente consegue perceber que o tripteron ele consegue transladar em todas as direções. Ele consegue transladar no eixo Y, no eixo X e no eixo Z. Na questão 6, a gente tinha que analisar, então, uma perna híbrida feita pela Disney. A gente foi atrás, então, primeiramente, do artigo do fabricante, para ter mais informações e detalhes sobre a perna. Dessa forma, a gente conseguiu constatar que, por exemplo, essa junta aqui, ela pode ser considerada parte da junta total, da junta universal. Então, a gente consegue mais uma junta esférica aqui. E também passamos a considerar, então, esse como apenas um elo ao invés de dois. Portanto, dessa forma, a gente consegue encontrar aqui, como tem duas esferas, a gente tem 6 graus de liberdade, 13 elos e 14 juntas. Calculando na fórmula, a gente encontra uma mobilidade igual a 6. Faz sentido, já que a gente tem 6 atuadores, né, no sistema, que são as peças em verde. E em relação aos possíveis movimentos que a perna consegue fazer em relação à base, a gente separou da seguinte forma, já que são duas pernas paralelas, a gente poderia analisar apenas uma, elas são unidas, então seria a intersecção dos dois conjuntos de movimentos. Então a gente analisou apenas de um lado. Na primeira junta a gente encontrou uma rotação em X. Nesse circuito em vermelho são todas
as mesmas juntas que têm rotação em Y e translação em X e em Z, devido à esfera. E aqui na junta esférica a gente vai ter, então, rotação em X, Y e Z. Contudo, como a gente tem aqui, por exemplo, um elo ligante, onde esse movimento de rotação vai influenciar no movimento do circuito vermelho inteiro, a gente também consegue uma translação em Y, encontrando assim que os movimentos possíveis são em todos os sentidos em relação à base do pé. Na questão número 7, foi solicitado que o grupo realizasse uma proposta genérica de um mecanismo para simular o movimento planar das pernas dianteiras de um cachorro, usando a síntese do número e do tipo para propor cadeias cinemáticas com 3 circuitos independentes e mobilidade igual a 1. Então, para iniciar a questão, foi feita a síntese do número, utilizando as fórmulas, e foi chegado no número de juntas igual a 10, número de elos igual a 8, número de pares cinemáticos igual a 20, número de pares restantes igual a 4. Então, passou-se para a próxima fase, que foi achar todos os tipos de partições que satisfazessem o sistema solicitado, que foram essas da imagem que o grupo encontrou. Em seguida, foi escolhido um mecanismo que fosse melhor parecido com a pata, as pernas dianteiras de um cachorro, sendo esse o mecanismo escolhido. Em seguida, partiu-se para a síntese do tipo, para estabelecer quais tipos de juntas seriam utilizadas. Foi definido que seriam utilizadas juntas prismáticas e de revolução, sendo as prismáticas em preto na imagem e as de revolução em branco. E, por fim, ficou definido que X seria o quadril do cachorro, Z o joelho e Y a pata. Bom, esse mecanismo a gente desenvolveu ele no software GeoGebra, né? Ele foi modelado aqui no GeoGebra, e eu vou explicar a partir dele. Bom, primeiramente, a gente usou um segmento de reta AB, né, de comprimento fixo, que aqui já foi determinado o D, né, que eu botei Dzinho, igual a 18 centímetros. Então aqui a gente já tem que D igual a 18 centímetros, que era uma das demandas do exercício. Depois disso foi criada uma semi-reta, né, que era aqui, né, que eu ocultei na verdade, uma semi-reta que passa pelos pontos A e B, e no meio dessa semi-reta eu botei um ponto C, né, um ponto C. E a partir desse ponto C, foi criada uma circunferência de raio 9. Por que raio 9? Porque o diâmetro vai dar... Se eu pegar um raio igual a 9, eu vou ter um diâmetro de 18 centímetros. Ou seja, essa circunferência ela coincide em cima dos pontos A e dos pontos B. Né? E depois de criar essa circunferência no ponto C, eu criei um ponto D. Foi criado um ponto D' em cima da intersecção da circunferência com a semi-reta. E aí a gente criou esse D'. E depois de criar esse D', foi criado um ponto DC, né, um segmento de reta DC, que funciona como a manivela desse mecanismo. Né? Esse aqui, na verdade, é um mecanismo 4 barras. Né? A gente criou esse mecanismo biela, manivela, corredeira, a partir de um mecanismo 4 barras. Então, foi criado esse ponto D, certo? E depois, em cima desse ponto D, foi criada uma circunferência de raio D''A. Então, o raio desse ponto D é a distância entre o ponto D' e o ponto A. E aí, se a gente parar para ver, essa circunferência ela oscila entre o ponto B e o ponto A. No ponto de intersecção da circunferência do ponto D com o segmento de reta AB, a gente criou outro ponto chamado ponto E, que justamente ele ilustra, né, essa oscilação da circunferência entre o ponto A e o ponto B. E aí, por fim, foi criado um segmento de reta DE, que simplesmente liga, né, faz a ligação entre os pontos D e E. E depois disso a gente consegue ter a dimensão dos outros elos, né? A gente tem que essa barra azul ela tem 39,1 centímetros, a barra vermelha ela tem 30,1 centímetros, a barra roxa, né, que é a nossa manivela, ela tem 9 centímetros, e a barra verde, né, que é igual ao nosso ponto D, né, que ele pediu no exercício, que é igual a 18 centímetros, tem os 18 centímetros. Então, eu vou rodar a simulação aqui para a gente ter uma ideia de como funciona esse mecanismo, né, como que é ele funcionando na prática. E a gente consegue ver que no ponto D aqui, que é a manivela, a gente consegue ver ela oscilando entre 0 e 180 graus. 0 e 180 graus.
E aqui, né, na biela, né, junto com a corredeira, né, que seria um pistão, né, pode-se dizer assim, a gente vê, oscilando entre A e B, o D igual a 18 centímetros.